Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou indicar 6 romances históricos para vocês. Romance histórico é um gênero do qual eu sou muito fã. Eu acho que é uma boa maneira de você revisitar o passado de uma forma não tão acadêmica, não tão séria. É uma forma de você rever acontecimentos históricos de uma forma mais acessível. E geralmente, quando eu leio um romance histórico, eu acabo fazendo pesquisas adicionais e aprendo muito com eles. Claro que a gente sempre deve ter em mente que o romance histórico é uma novelização do passado, ele é uma escolha do autor, existem questões lá que vão ser ficcionais, que o autor vai tirar da cabeça dele, mas quase sempre existe lá no romance histórico determinados fatos que você pode resgatar como verídicos. Pensando nisso, então, eu resolvi hoje compartilhar com vocês 6 romances históricos que eu li, gostei muito, e espero que vocês também tenham uma boa experiência de voltar para o passado. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é O Faraó Negro, do Christian Jack. Esse livro é ambientado no Egito Antigo, ele se passa na 25ª dinastia e vai falar sobre a dinastia dos faraós negros. Na história, nós vamos acompanhar a história do faraó Pianki, que vai subir o Egito em direção ao norte para defender a nação dos líbios. O interessante sobre esse livro é que ele traz um tema que até hoje é pouquíssimo falado em relação ao Egito Antigo, que é a dinastia dos faraós negros, os faraós da Núbia. Infelizmente, durante muito tempo, a arqueologia relegou a história dos faraós negros para baixo do tapete, ninguém tinha muito interesse em reviver essa história e reconsiderar esses personagens. Mas felizmente, a partir da década de 60, essa história foi revisitada e esses faraós, como Pianki, foram resgatados e agora eles estão sendo pesquisados novamente. A proposta do Christian Jack é exatamente trazer para o público contemporâneo a história do Pianki, da sua nação, dos reis núbios, que foram sim tão importantes para o Egito Antigo quanto os antigos faraós. Apesar de eu não ter considerado esse aqui o livro perfeito, teve um detalhe ou outro ali no meio da história que eu não gostei muito. Esse foi um livro interessante exatamente porque ele trouxe para mim essa versão histórica que eu não conhecia. Eu não sabia sobre a dinastia dos reis da Núbia e depois desse livro eu fui fazer algumas pesquisas e acabei descobrindo mais coisas e ficando mais interessada. Inclusive, vou deixar aqui no box de descrição uma matéria incrível que fala sobre a descoberta de uma das tumbas dos reis núbios. E se vocês gostam do Egito Antigo, tenho certeza que vocês vão curtir dar uma olhada. O próximo romance histórico incrível que eu gostaria de indicar para vocês é Portões de Fogo, do Steven Pressfield. Já fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, mas esse livro vai tratar basicamente da Batalha de Termópilas, quando os 300 de Esparta enfrentam os 200 mil soldados do rei Xerxes. Essa história vai ser contada pelo ponto de vista de um soldado espartano chamado Cheones. Ele vai ser capturado pelo rei Xerxes após a Batalha de Termópilas e apesar dele estar gravemente ferido, o rei Xerxes quer conversar com ele para descobrir por que os 300 de Esparta resolveram enfrentar os 200 mil soldados dele se eles não tinham chance alguma. E a partir daí, o Cheones vai voltar no tempo para contar toda a sua vida, como é que ele foi parar no exército do Leônidas e o que constitui esses soldados, esses 300 de Esparta que deram a sua vida pela sua polis. É um livro que tem uma escrita bonita, poética. Eu lembro que quando eu comecei a ler ele, eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas eu terminei o livro emocionada com a história e eu indico muito para quem quer ler sobre esse período da história clássica. Vamos partir para a Era Tudor e dessa época eu com certeza indico para vocês lerem Philippa Gregory e nesse caso eu trago o livro O Bobo da Rainha. A Philippa Gregory é uma das escritoras de romance histórico mais conceituadas da Inglaterra, uma das mais respeitadas. Em especial, ela trata muito sobre os Tudors. Esse livro vai ser focado na vida da Mary First, da Maria I, que era filha do Henrique VIII e irmã de Elizabeth I. O livro vai contar de forma muito sensível a ascensão da Maria ao trono, todas as suas dificuldades, as suas tristezas e principalmente o pânico, o pavor que ela tinha com essa ameaça iminente que era a irmã mais nova, a Elizabeth, que a qualquer momento poderia ser colocada no trono no lugar dela. O interessante desse livro é que ele é contado pelo ponto de vista de um bobo da corte, que é uma moça chamada Hannah, que é colocada lá para ser o bobo da rainha, e é através do olhar dela que nós vamos ver a dinastia Tudor. Outro romance histórico sensacional que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance uma vez na vida é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse é um romance épico sobre a Guerra Civil Americana contada pelo lado perdedor, que é o Sul.
Na história nós vamos acompanhar a Scarlett O'Hara, que é uma jovem aristocrata do Sul. E a Scarlett é uma mulher, é uma menina que tem tudo do bom e do melhor e por causa da guerra ela vai perder tudo também. É um livro que trata a guerra de forma minuciosa, principalmente a questão de quem fica para trás e não dos soldados que vão para o front, as famílias, as mulheres que ficam para trás, que não sabem exatamente como lidar com aquela situação, mas precisam aprender de uma hora para outra. E a Scarlett, na minha opinião, é um dos personagens mais complexos que eu já li na literatura. Ela é muito cheia de nuances. E eu sempre digo, você vai amar ou você vai odiar Scarlett O'Hara, mas você não vai ficar indiferente a ela. Não poderia deixar de fora desse vídeo um romance histórico nacional muito competente, que é o Novo Mundo em Chamas. Novo Mundo em Chamas é um romance que se passa no Brasil do século XVII e que vai falar sobre as investidas governamentais, as investidas dos senhores contra os Mocambos de Palmares. A iniciativa começa quando os senhores brancos percebem que os Mocambos de Palmares estão se tornando extremamente independentes, estão se tornando cada vez mais fortes e eles podem se tornar uma ameaça no futuro. Esse é um livro que me surpreendeu muito, eu aprendi muita coisa com essa história. Eu falei até na leitura conjunta que nós fizemos dele, que eu entrei com algumas informações e eu saí com uma bagagem muito maior de pesquisa. É um romance histórico que retrata esse Brasil do século XVII de forma muito crua e verdadeira. Agora, se você está pensando, Cat, eu quero começar a ler romance histórico, mas eu não queria começar por nada muito denso, nada muito longo, queria começar por uma coisa mais leve, então eu vou também fazer uma indicação para você. Um livro que eu acho que é leve e fácil de ler e também vai fazer com que você entre nesse período é o Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Apesar de ter essa roupagem meio adolescente, esse livro vai falar sobre um momento muito importante da história inglesa, que é a perseguição contra os católicos que se deu ao final do reinado da Rainha Elizabeth I. Nesse livro nós vamos ter uma conspiração que está sendo montada para assassinar Elizabeth. E de um lado nós vamos ter o Toby, que é um agente da rainha, que o trabalho dele é descobrir possíveis armações e complôs. E do outro nós temos a Kitty, que é uma jovem que é filha de um católico assassinado a mando das leis da rainha. E ela quer a sua vingança. O livro também vai trazer outra questão histórica maravilhosa, que é o desenvolvimento de uma peça de Shakespeare. Os bastidores da peça, como ela acontecia, como eram escolhidos os atores, como o texto era montado, tudo isso está dentro desse livro. Apesar do final dele não ter assim, sido 100% para mim, não ter me agradado de forma completa, esse também foi um livro super rápido e super leve que me fez voltar para esse momento e eu saí dele também com mais bagagem, fiz várias pesquisas, principalmente sobre a questão de Shakespeare e a peça. Então, gente, esses foram alguns livros, alguns romances históricos que eu quis indicar para vocês. Claro que eu poderia citar outros vários autores de romance histórico muito famosos e muito conceituados, mas não daria para fazer um vídeo sobre todo mundo, né? Fiz algumas pinceladas diversas para que vocês se interessem pelo tema e espero que vocês tenham gostado. Vou deixar link para todos esses livros aqui no box de descrição. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.